Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo ao nosso componente de Educação Física. Comigo, professor Irislene. E a gente já tem aí diversas práticas, diversos registros. E hoje, nessa aula também, que é completinha, também tem prática, prof. Já vou iniciar aqui as nossas orientações. E aí, prof, como é que está sendo a demanda com os nossos estudantes? Está conseguindo realizar as práticas? Está tendo retorno positivo? Sim? Ai, que bom então! E aí vamos então observar o que nós temos para hoje? Vem comigo, dá uma olhada aí nesse slide. Olha só, aula de número 15, 15.3. Nessa aula 15.3 da unidade 2, eu falei aí com os nossos estudantes a respeito do que mesmo? Sobre a produção criativa de práticas de ginásticas, de condicionamento e consciência corporal. Então, esse foi o nosso ponto-chave. Trouxe até exemplos para que o nosso estudante consiga entender e fazer essa conexão sobre essa temática no seu dia a dia, no seu trabalho em área rural, por exemplo, no seu trabalho em casa, nas suas atividades escolares. E o quanto que essas ginásticas corporais, com esses treinamentos funcionais, vão nos auxiliar na execução dessas nossas práticas. E aí, no primeiro momento da aula, a gente trabalhou essa concepção, essa abordagem conceitual, a gente entendeu o que significa cada uma dessas expressões, quais são as capacidades físicas, não foi isso? Exatamente. Depois eu revisei essa aula, fiz aí a correção dos exercícios e agora a gente tem momento de prática, momento de colocar aí para realizar essas atividades. Lembrando que para este momento nós temos 35 minutos, correto? A gente vai aí ter os 3 momentos para fomentar, trabalhar bem essa temática. No primeiro momento a gente recorda sobre a temática, a gente contextualiza, a gente traz questionamento, a gente propõe aí alguma ideia, provoca de fato os nossos estudantes. Então são os 5 minutos iniciais. Na sequência, a gente realiza essas práticas com eles, a gente propõe que eles realizem, propõe que eles experimentem, que eles vivenciem as práticas que eu trago aqui. E, por último, a gente faz com que eles reflitam, questionem, discutam, tragam soluções na nossa roda final, nos 5 minutos finais. Essa nossa aula, prof, eu reforço contigo que ela trabalha as 3 abordagens, abordagem conceitual, abordagem procedimental e também a abordagem atitudinal. Perfeito? Maravilhoso, maravilhoso. Os nossos estudantes, eles passam aí pelos pilares da educação com o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e também o aprender a ser. Muito bem, prof, muito bem. Registrado, recapitulado, maravilhoso. E aí, para essa nossa aula de hoje, em relação às atividades propostas, a gente pode se utilizar de colchonete ou uma toalha de banho, objetos para simulação aí desses exercícios, desses movimentos, um caderno, caneta, lápis ou algum similar, cartolina ou um papel que seja similar aí à cartolina e cadeiras. Além do mais, a gente vai utilizar um espaço físico, que pode ser uma quadra, uma sala de aula, um espaço aberto para que os nossos estudantes consigam realizar essas práticas. Vamos incluir todos eles, independente se tem ou não algum tipo de deficiência ou dificuldade. E vamos sempre garantir que eles sejam, além de incluídos, também se sintam seguros na realização de suas práticas. E aí, se a gente precisar chamar a atenção de algum estudante, de algum grupo de estudante, para que a realização das atividades ocorra de forma tranquila, a gente vai fazer isso, não é mesmo? Muito bem. Como que a gente vai organizar, então, essas atividades?
vamos reforçar aqui a respeito das duas primeiras partes dessa aula, que são importantíssimas, que dão bagagem para esse momento de prática da aula 15.3. Nossos estudantes conseguem entender, conseguem juntar a teoria com a prática, e a gente também reforça a respeito do espaço e dos materiais para a realização aí dessa prática de hoje. Então, a gente agora entra na roda inicial. Muito bem. E na roda inicial, a gente tem o conhecer, que é o primeiro pilar. Dentro de um tempo de 5 minutos, a gente trabalha com a turma essa abordagem conceitual. Nesse conhecer, o que eu trago como proposta que a gente possa dar início a essa nossa conversa com os estudantes? A gente pode trazer aí uma proposição de questões geradoras sobre o custo-benefício e os locais para a prática de exercícios funcionais. Então, eles vão pensar, vão responder aí a respeito de o quanto que se economiza se, por exemplo, eu vou realizar uma prática numa praça, num campinho perto da minha casa, no espaço da escola, enfim. Ou se eu desejo realizar aí essas práticas num ambiente específico, né, como uma academia, como um centro de treinamento, e a gente pode iniciar a conversa nesse sentido, fazendo essa aplicabilidade no cotidiano do estudante também. Depois da gente trabalhar o pilar do conhecer, vamos trabalhar o pilar do conviver e do fazer. De fato, agora, com uma prática. Então, nessa prática, a gente tem aí um tempo de 25 minutos para realizar as atividades, dentro da abordagem procedimental. Nesse momento, eu trago aqui as duas práticas sugeridas, que são a primeira, um estudo de movimentos e práticas funcionais, e o segundo, a roleta de práticas de ginástica de condicionamento. Tudo bem? Maravilhoso. E aí, como que vamos fazer então esse estudo? Né? Eu coloquei aqui estúdio, mas é estudo. Tirei esse I aqui e esse acento. Vamos selecionar, vamos pedir, vamos solicitar que os nossos estudantes selecionem movimentos funcionais que ele realiza aí na vida dele, como, por exemplo, sentar, levantar, apanhar um objeto no chão, subir e descer aí escadas, subir e descer aí morros, subir e descer aí desníveis, enfim. Vamos levar para o contexto aí de realidade da nossa turma. E os movimentos básicos que eles realizam aí, como agachar, como empurrar, como puxar, como arremessar, saltar ou até mesmo correr. Então, a gente faz primeiro essa seleção desses movimentos. Depois, cria-se uma estação de movimentos que são presentes nesse cotidiano. A gente vai trabalhar agora uma espécie de uma simulação, de uma dramatização do que normalmente acontece no dia a dia do estudante. E aí a gente vai criar aí esse circuito. E nesse circuito, a gente pode ter aí exemplos como subir e descer as escadas, abaixar aí para poder pegar um objeto no chão. E como que eu pego esse objeto? Eu pego com a minha coluna alinhada, eu pego com a minha coluna torta, eu junto os joelhos, eu fico com os pés fora do chão, eu pego essa caixa longe do meu corpo. Como que eu realizo esses movimentos? E o que eu poderia fazer nesse movimento simples que poderia melhorar a minha prática? Certo? Vou aspirar o chão, vou varrer a casa. Como que eu faço esses movimentos para eles se tornarem de forma mais eficientes e diminuindo as sobrecargas? E aí, pensando já nisso, já respondendo depois dessa simulação, a gente de fato agora executa os exercícios funcionais para trabalhar um fortalecimento muscular. Então, a gente vai trazer um circuito que vai trabalhar aí 1 minuto em cada estação. Então, eu tenho uma estação do polichinelo, uma estação de um step, uma estação do tríceps, uma estação do abdominal, uma estação da flexão e da extensão de braço.
e uma estação de agachamento. Então, fico 1 minuto executando cada uma dessas práticas. Fiz o primeiro exercício, vou passar para o segundo. Nesse intervalo, eu vou descansar, os nossos estudantes vão se recuperar dentro de um tempo de 30 segundos. Então, só para lembrar, esse polichinelo, os braços, quando as mãos tocam lá em cima, as pernas estão afastadas. E quando as pernas estão unidas, os braços estão afastados, é o contrário, tá? No step, eu vou apoiar para subir com uma perna, pode ser uma cadeira, pode ser um tijolo, pode ser uma caixa de madeira. Então, eu vou subir com uma perna e vou descer com a outra. Depois, eu inverto essas pernas para trabalhar. Isso dentro de um tempo de 1 minuto, sem parar. Na sequência, eu vou trabalhar aí tríceps. E a ideia é utilizar uma cadeira. Então, eu vou me aproximar dessa cadeira, as minhas costas dessa cadeira. Vou buscar fazer um ângulo de 90 graus com os cotovelos e vou descer o meu quadril para quase tocar no chão. E as minhas pernas estão lá na frente erguidas e o joelho está levemente flexionado. E aí o meu tronco ele está o mais reto possível, a cabeça e o queixo apontando para a frente. No abdominal, eu vou buscar deixar essa coluna o mais reta possível. Quando subir, a cabeça não movimenta. Eu olho para um ponto, subo o tronco, não a cabeça. E aí eu vou tentar tocar essas mãos no joelho, por exemplo. Ou posso colocar também essas mãos cruzadas no peito. Já na flexão e extensão de braços, o meu corpo vai ser uma espécie de uma prancha, como se fosse uma tábua, reto, sem fazer buchinho e sem fazer curvatura profunda nas costas. Então, vou ficar o mais reto possível, vou concentrar essa força no abdômen e vou manter meu rosto observando para o chão sem movimentar também a cabeça. Vou subir e vou descer, apenas movimentando o braço, fazendo esse trabalho de braço. No agachamento, eu vou jogar o tronco para trás e a coluna deve estar reta, alinhada. O olhar e o queixo devem estar apontando para frente, sem movimentar. E aí, o joelho não deve passar da linha do pé. O pé vai estar apoiado no solo e a ponta dos joelhos vai estar afastada uma da outra. O joelho fica aberto na largura do meu ombro. Tudo bem? Então, essas são as principais recomendações para cada um desses exercícios. Agora vamos para a atividade número 2. Na atividade número 2, eu tenho uma roleta de práticas de ginástica de condicionamento. Qual é a ideia? Realizar uma pesquisa sobre os tipos de movimentos funcionais e as práticas de ginástica de condicionamento. Fiz isso, aí eu vou criar uma espécie de uma roleta, e aí pode usar papel, papelão, uma ponta de caneta, enfim. Vai da criatividade do nosso grupo de estudantes. Com os tipos de práticas de ginástica de condicionamento levantados aí na minha pesquisa. Depois eu vou organizar esses grupos para poder vivenciar essas ginásticas que estão presentes na roleta. Então, quando eu girar essa roleta, caiu lá na ginástica de condicionamento para trabalhar, por exemplo, estabilização. E aí eu vou fazer exercícios que são referentes àquilo ali. Exercícios que trabalhem a locomoção. Aí eu vou realizar movimentos que trabalhem essa locomoção, como andar, como correr, enfim. Passo 4, a definição das regras e a participação e realização das atividades. Então, com base no que o estudante já tem de noção de uma roleta, ele vai trazer para dentro do contexto aí dessa roleta das práticas de exercício. Então, posso ter uma roleta com 4 partes, né? Uma espécie de uma pizza aí, onde eu trabalho exercícios que venham reforçar, aí, melhorar a locomoção, exercícios que melhorem a estabilização, exercícios que melhorem a manipulação, exercícios que trabalham o movimento funcional de modo geral. Exercícios esses que podem estar inseridos na minha vida diária, como sentar, levantar, apanhar um objeto do chão, brincar com o filho, subir e descer escadas. Também posso utilizar aí
os movimentos básicos de agachar, de levantar, de empurrar, de sentar, de arremessar, de saltar e de correr de forma consciente. Quando eu falo consciente, é sem pressa, é respirando fundo, é buscando organizar as estruturas corporais, alinhar a postura, realizar devagar, corrigir onde está tensionando, onde está sobrecarregando, tá? E aí a gente pode utilizar aí a roleta dos tipos de ginástica de condicionamento e também pode usar aí roleta de ginástica funcional. Correto? Eu posso ter exercícios de sustentação e aí, por exemplo, numa prancha como essa, eu vou buscar não ficar curvado assim, tá? Eu vou ficar o mais reto possível, abaixar aqui sem fazer curvatura e concentrar a força no abdômen. Eu vou ficar de 15 a 30 segundos nessa posição. E vou trabalhar aí toda a parede abdominal de maneira estática. Então, eu só tenho que segurar dentro desse tempo. Eu posso trabalhar também a questão da contração isométrica, e aí é como se eu estivesse aí empurrando o meu corpo para a parede, trabalhando essa estabilização estática. Essa contração, então eu vou concentrar aí principalmente no meu abdômen, vou segurar de 20 a 30 segundos. E eu vou estar trabalhando o abdômen, os oblíquos e vários músculos profundos que sustentam aí a nossa coluna também. E aí eu vou me aproximar dessa parede. Para todas essas atividades que eu mencionei agora há pouco, prof, a gente vai sempre propor que o nosso estudante seja protagonista, que ele envolva os seus familiares e os seus amigos, que utilize o mínimo de material possível, que adapte, que faça as correções necessárias no ambiente e que registre tudo, tá bom? Muito bem. Que ele registre até mesmo para que ele possa depois corrigir algum movimento errado, para que ele perceba que se ele melhorar a postura, a respiração, vai melhorar também a sua prática, a sua execução. E aí, depois que a gente já venceu o pilar do conhecer, o pilar do conviver, o pilar do fazer, é hora de dar mais estímulo para que o nosso estudante vença agora o pilar do ser. Nesse pilar do ser, prof, a gente trabalha agora a abordagem atitudinal. A ideia é que o nosso estudante leve esse conhecimento para a vida dele, para a casa dele, para o dia a dia dele. Então, nesse momento aqui, a gente trabalha, discute dentro de um tempo aí de 5 minutos. O que a gente pode trazer aqui nesse tempo de 5 minutos? Então, a gente pode trazer uma proposição de ações e buscar soluções criativas para a organização de espaços públicos, para a realização de práticas de exercícios funcionais e de ginásticas na comunidade. Então, o nosso estudante agora, que ele já tem todo esse conhecimento, ele pode pensar em ideias do que poderia ser feito aí na sua região, ou próximo da casa dele, que melhoraria não só a vida dele, mas a vida dos vizinhos, a vida da comunidade em geral, envolvendo aí os exercícios funcionais, envolvendo aí a ginástica, envolvendo as práticas de condicionamento físico. Tudo bem? Isso aí, prof. E para fechar aqui, a gente adequa, substitui quando há necessidade e respeita aí a habilidade dessa aula. Utiliza textos de apoio, enfim. Tudo isso aqui você já domina e já sabe de qual é salteado, né, prof? E aí eu te chamo aí para nossa prática. Quero ver você também aí nos nossos vídeos, nas nossas atividades, tá? Porque é muito importante, não é mesmo, prof? É muito importante que a gente esteja fazendo aí junto com os nossos estudantes para que eles percebam a importância do exercício físico no seu dia a dia. Muito bem, muito bem, muito bem. Prof. Iris aqui mais uma vez, te agradecendo, prof, por cada registro enviado, por cada incentivo, por essa parceria, tá bom? Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.